Bom dia a todos, que o nome de Jesus Cristo, a sua graça, proteja-nos nesta hora, nesta grande manhã, nesta madrugada deste dia. Quando aqui estou, Senhor, examinando a tua palavra, é o tempo aproveitado, bem aproveitado, quando nós podemos examinar as Escrituras segundo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Nesta manhã, precioso irmão, povo que me ouve, alguém que pode me ouvir, eu estive examinando as Escrituras e fazendo um paralelo com a Bíblia original. Estava lendo aqui sobre a ceia, sobre a Páscoa. A Páscoa. A última Páscoa, que é dita como Santa Ceia. Jesus Cristo celebrou em São Mateus, no capítulo 26. Capítulo 26 de São Mateus. Você pode examinar aí. Quando Jesus disse no versículo nos versículos que ele partiu o pão para os discípulos. Jesus tomou o pão enquanto comiam, diz na nossa tradição desta Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Isso está em São Mateus, capítulo 26. Versículo 27 eu li, 28, 26 eu li, agora eu quero ler o 27. Tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue. No versículo 28, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora, medite no versículo 29 e 30. Medita aí. Veja lá, irmão. Diz o seguinte, no 28, porque este é o meu sangue este é o meu sangue e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo é o único que salva, que limpa nossos pecados. É a única obração. Como lá em Hebreus está escrito, não tem outro. Só o sangue.
Agora, quando interpreto errado as Escrituras, vai dizer que nós estamos crucificando a Cristo. Não é assim. Crucificar é Cristo, crucificar com rituais. Rituais. Vamos ver aqui. Digo-vos, Jesus falou no verso 29, digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aí está o problema. Então não tem nada a ver com mês a mês e ano a ano, tá com rituais de ceia. Agora se diz, onde é que você me prova? Está aqui o que Jesus falou. Se você lê em São Lucas, São Marcos e São Lucas é a mesma coisa. São Lucas 22, versículo 15 ao 23, versículo 18, mesmas palavras Jesus disse, não comereis, mas aqui está a mesma coisa. Desde agora não bebereis deste fruto da vide até que aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Mesmas palavras ele falou em São Lucas 22, 15 e 23, verso 18. São Marcos 14, verso 25. As mesmas palavras. Hebreus 10, verso 10. É o único que tira pecado. É o sangue do Senhor Jesus Cristo, mediante nossos arrependimentos, né? Muito bem. Então, eu estive examinando, amados, sobre 1 Coríntios 11, 23, sobre que os pastores fazem esse trabalho de ceia. Isso é muita gente. Muita gente. O cristianismo, de uma parte muito grande, faz isso. Então, eu estive examinando aqui sobre isto. Tem muita diferença. Tem muita coisa. É um ritmo, um ritual, uma coisa sem tamanho, essa interpretação. Se isto sair, que o povo entenda isto, então diminui o dinheiro do povo, porque os dízimos também ficam fora. É da lei. São rituais que acontecem. Você veja bem, eu estive 11 anos participando desses trabalhos, desses rituais de ceia e dando dízimo nas igrejas pentecostais. Em uma das igrejas. 11 anos. Depois conhecemos outras coisas, boa também da palavra. Fiquei quase 50 anos, por se dizer, em outra coisa, outro movimento que deu uma vida por dízimo, ceia e dízimo, ceia e dízimo. Então, o ensinamento é assim. E a gente trabalhou tempos, dentro desses 50 anos, aqui depois, os últimos que nós tivemos aí, a gente teve experiência como diácono, trabalhando muito tempo,
em vários lugares aqui no Paraná, que a gente tem experiência das coisas que passavam. Quando, veja bem o que eu vou falar aqui, coisas que aconteceu e acontece talvez hoje ainda lá. Quando nossos irmãos, alguns não apareciam nos seus relatórios, no livro da igreja, ou a entrada dos seus dízimos, ou ele não dava o dízimo, o pastor recomendava aos diáconos, eu também estava junto, era um diácono, para saber na casa desse irmão, na vida desses irmãos, o porquê que eles não deram o dízimo. Veja bem, é um ritualismo. Quem sabe se essa pessoa tinha bom plano sobre esse irmão, porque ele dizia que se não desse o dízimo, também não podia tomar ceia. E não desse o dízimo, não tomasse ceia, estava perdido. Estava condenado. Então medite um pouquinho nisso. Se o povo de Deus compreender isto, cai muito o dízimo, cai muito o dinheiro do povo, desse povo que fica recebendo esta parte. Então é um ritualismo. Agora a gente entende. Não quero aqui ser contra irmãos, contra o povo. Porque quem somos nós? Nós não somos ninguém. Sem Cristo, sem o amor, sem sabedoria divina para entender. Mas isso aqui é ritualismo para o feito, isso aqui é para o judeu. Malaquias capítulo 3, versículo 10. É judeus, é para judeus. Pode ler lá para você ver. Malaquias, o último livro. Eles assustam as pessoas. Se não pagar, você não tem parte. Você não pode também cear. Você não pode, você não está fora. Esse é o que o povo sabe falar, ponhando medo no povo. Tem o livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, meus queridos irmãos, que me ouvem, pelo amor de Deus, olha aqui. Ó. Malaquias diz no primeiro versículo, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então aqui está escrito sobre o dízimo, capítulo 3, versículo 10, está escrito isto aqui, ó. Olha aqui. Está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Segundo as explicações que a gente viu, e bate com isto aqui, com esta Bíblia original, e também explicações que a gente viu corretamente, que isto aqui era para o judeu, a 10ª parte de suas lavouras trazia ali, não tem nada a ver com os gentios, não tem nada a ver com nós. Então a gente teve 11 anos numa organização, 50 na outra, e agora estamos em uma. Glória a Deus. Um ano atrás, então 50 mais 1, mais 11. Veja quantos anos a gente ficou entregando
esta parte com boa fé, boa intenção, né? Pensando que seria o correto. E veja como este povo, nós todos, os que contribuímos com esta parte, hoje você não tem nem como fazer uma operação. Estou aqui não maldizendo, mas se eu precisasse do meu povo, dos nossos irmãos que usufruíram desses dízimos e ofertas, eu não conseguia arrumar 20 mil reais para pagar uma operação. É verdade? Então, quem que fica por cima nos assuntos financeiros é os que recebem os dízimos e as ofertas. Agora, São Paulo ensina que ele tinha donativos, também ajudavam Paulo, mas ele não quis ficar neste assunto aí de salariado. Porque o apóstolo São Paulo ensina isto. Quem não trabalha não coma, certo? Então esta parte é para os judeus, meus irmãos. O mesmo assunto será Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, sobre o Elias, que os nossos irmãos aí pregam, que é William Branham, é a mesma coisa. Não tem nada a ver com nós, é para os judeus. O Elias prometido em Malaquias 4, 5 e 6 foi cumprido em João Batista. E homens poderosos estão pregando, dizendo que é o irmão Branham, que é um homem. Mesmo problema, meus irmãos. Tem nada a ver com William Branham, Malaquias 4, 5 e 6. Capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Eli, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não tem nada a ver isto aqui com os gentios, porque cumpriu-se com João Batista, o Elias que havia de vir, não põe coisa na mente do povo com isto. Mesma coisa, dízimos é da parte de lá, é da velha aliança. Meus irmãos, então é um ritualismo que a gente estava e não entendia. Agora, como é que você vem me convencer aqui e dizer que não? Sendo que Jesus comeu a Páscoa, deu o vinho, pão para os discípulos e disse: não comereis mais deste vinho ou desta Páscoa, deste pão, se cumprirá no reino de meu Pai naquele dia. Então aqui eu tenho que fazer é preparar para aquele dia que ele vier. Então, eu quero deixar esse recado aqui para vocês. Examinem aí. Examine a Páscoa que Jesus comeu com seus discípulos, São Mateus capítulo 26. Veja aí, versículos, pode ler ali. Examinem São Lucas 22,
15 ao 23, verso 18. Examine São Marcos 14, 25. E depois veja o que o sangue de Jesus fez. Leia em Hebreus 10, 10. Leia em Hebreus. Para sempre. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para nós salvar, claro, para nós limpar os pecados. E é o único que limpa pecado é Jesus Cristo, é o sacrifício dele. Não é de bode, de carneiro. Isso acabou-se, agora é Cristo. Por isso que São Paulo explica aqui, mas tem uma coisa que não sabiam. Que São Paulo explica sobre a ceia, sobre a Páscoa também, né? Porque tem muitas coisas nesta Bíblia aqui que fala ceia, mas lá no original é Páscoa. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, examinai as Escrituras. Então eu peço pelo amor desta palavra, não fique me mandando recado sobre isto. Não fique me mandando programas, o mensagem do pastor, do fulano, do ciclano para mim, que eu nem vou ler isso, nem vou escutar. Ainda que sejam boas intenções de amigos e irmãos queridos, eu sei disso, mas não é isso. Nós temos que ficar com as Escrituras reveladas na palavra da hora. E original, porque se esta aqui não é ainda tudo original, temos que examinar a original. Porque o pastor não me salva, não. Você não me salva, nem eu salvo você. Ninguém salva ninguém, é Cristo que salva. É Cristo Jesus que salva eu e você. Ou nós vamos ficar sujeitos a uma ordem denominacional? Não posso ficar. Jesus Cristo deu-nos meios e disse: examina. Nós não podemos ficar assim. Temos que examinar a Escritura, examinar as coisas. Ah, mas isso aqui não bate com a minha igreja. É o que aconteceu lá no povo da mensagem do tal profeta William Branham, que era um homem igual a eu, mas tinha o seu lugar, deixando este homem, fazendo um ídolo para o povo. Hoje é a mesma coisa. E tem vários tipos de doutrina, de meios, de grupos dentro da mensagem de William Branham, que já não se quadram mais. Você vai dizer que não, conheço isso aqui porque eu recebi isso aqui. Primeiro, aqui nessa região, eu estava junto com tudo os acontecimentos. Aqui em Campo Mourão, tinha pastor, ninguém aqui ainda que tinha crido nessa mensagem, eu estava ali, Deus me trouxe, é uma coisa por Deus, sim. Eu não recebi essa mensagem quando o Espírito Santo toca a palavra, sempre dá alegria. Então eu, o Luiz Leal, tenho essa experiência, né? Deus deu isso aí. E agora tem tanta coisa dentro da própria mensagem, veja bem. Tem a ressurreição isolada, grupos. Tem a outra aqui. Aperte o play, baseado nas coisas do Mombrana. Tem a outra, originais lá de Goiânia. Não pode, tem que ficar com isso, senão não está certo. Tem outra
e outras e outras. Então, dentro da própria mensagem, tem que ter vários céus. Tem que ter céu para todo lado, né? Meus irmãos, Deus tem misericórdia. E agora, em milhões e milhões de entendimentos da Bíblia, tudo prega Jesus, tudo vai para o céu. Então tem que cumprir, tem que lembrar daquilo que o próprio Joaquim Gonçalves, o pastor, falava quando ele creu, quando ele pregou para nós aqui em 71, porque ele tinha dom maravilhoso e pregou a realidade. Um dia ele pregou uma mensagem escrita assim: no céu tem que ter vários lugares para nós morar, porque a batista não se quadra com a metodista. A metodista não se quadra com a presbiteriana. Dentro da presbiteriana tem vários tipos de igreja. Primeira igreja, igrejas que creem num jeito, igrejas que creem de outro jeito, e várias coisas. Então eu vi ele falar uma mensagem que era certo. No céu tem que ter lugar para todo mundo, um canto para cada um separado, porque aqui ninguém se quadra. Todo mundo vai para o céu, mas a congregação cristã diz que ela tem que estar lá. Lá não existe dízimos, mas existe riqueza também lá. Coisa tremenda. São pessoas boas, queridas pessoas, não contra ninguém. Eu quero dizer aqui, eu sei que estou dizendo a verdade. Pessoas maravilhosas, todos os lugares, mas são rituais, ano a ano, a Santa Ceia. E dentro desse ano, que deu testemunho deles, tem pessoa boa lá, mas tem pessoa que é cervejeiro, tem pessoa que é pior do que pessoa da rua, compra e não paga, que dê o nosso testemunho. Que dele é onde está o testemunho nosso, que está em Atos dos Apóstolos, que não tinha ninguém rico ali, eles se repartiam o que tinham, porque o Espírito do Senhor tomou conta da situação. E Ananias morreu, e Safira não foi por causa de dízimo, não, porque eles mentiram para Pedro. Deus, livra nós desse dinheirismo. São Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe. Pare de entregar ou de fazer aquilo que a Bíblia proíbe. Vamos ficar com a palavra de Deus, santificando a nossa própria vida em casa. É melhor assim. É melhor assim nós examinar, como disse, quando São Paulo disse, quando o carcereiro disse o que ele fazer para ter a vida eterna, qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus abençoe a todos com esta palavra maravilhosa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 30 minutos falando um pouquinho nessa madrugada destas boas coisas de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.